Em COB 2025, mais um hashtag Fala Comitês. Valmir Ramos. Vamos conversar nesse momento com Walter Guerra, ele que representa o CBH Salitre. Walter, primeiramente eu gostaria de conhecer um pouco melhor você e quem está nos acompanhando também. Quem é Walter Guerra? Então, eu trabalho há 26 anos no órgão de meio ambiente da Bahia, no INEMA. E nesse tempo todo, a gente, de uns 10 anos para cá, começou mais intensivamente a cuidar de recursos hídricos. E agora a gente está querendo trazer uma temática diferente. Por quê? Como a gente trabalha com o meio ambiente, interatividade com sociedade civil, usuários, então a gente tem várias demandas sobre recursos hídricos, né? Mas tem uma que eu tenho tentado trazer para os fóruns aqui, para o 26º COB também, que é uma fala de usos não consultivos. Porque quando a gente fala de recursos hídricos, a gente sempre conversa sobre recuperação de rios, mata ciliar, poluição. Mas tem uma vertente que a gente não está muito acostumado a discutir. Que usos não consultivos seriam Então, esses? são aqueles que você não necessita de uma outorga de água, né? Então, os mais famosos, tem a pesca, que é amplamente debatida aqui, a navegação, né? A geração de energia por hidrelétricas, mas tem outro muito legal, que é o esporte, o turismo e o lazer. Nossa, cara, você está trazendo algo que é bem diferente do comum debatido dentro dos comitês, inclusive de um encontro como este. Essa é justamente a intenção, de sair daquela bolha e tentar mostrar que existe outro tipo de usuário que não aqueles tradicionais. E que vivem disso, né? Que Sim. vivem do turismo. O turismo ecológico tem abrido várias portas hoje em dia para representações dentro dos comitês. E essa é uma luta. Eu faço parte do segmento Poder Público, como já te falei, mas a gente desenvolve atividades também com esporte. E o retorno é muito legal, porque as pessoas que correm, que conhecem a região, e a gente totalmente off-road, para a gente fazer esse tipo de atividade, que é a corrida de aventura, a gente vai em rios efêmeros ou não, rios caudalosos, como São Francisco, mas tem locais que o rio vira a estrada, porque não tem água ali hora nenhuma. No sertão chove uma vez no ano, então aquele rio fica caudaloso durante uma semana e depois ele desaparece e vira as trilhas para a gente fazer as corridas. E aí sobe serra, conhece cavidades, conhece pintura rupestre, conhece nascentes. Então a gente traz essa essência de recursos hídricos da bacia para a atividade esportiva. Eu tenho um amigo chamado Luciano Interaminense, inclusive um grande ambientalista. E ele levou uma certa vez para o grupo escoteiro, o, lá do município de Barreiros, em Pernambuco, o material dele de caiaque para fazer um passeio no Rio Una, que é da bacia do Rio Una, com esse caiaque. E é algo simplesmente espetacular. E ele fez uma brincadeira justamente com os escoteiros de fazer justamente, né, aquela disputa para ver quem chegaria ao outro ponto mais rápido em cima do caiaque. E é um esporte que é utilizado dentro de uma bacia hidrográfica que é interessante também, claro, visando justamente essa bacia hidrográfica que tem um volume de água grande. Eu achei interessante você trazer essa proposta, essa ideia de se utilizar também os nossos recursos hídricos para fazer e praticar esportes. Não só praticar, como difundir, por exemplo, na corrida de aventura, a gente mostra a importância. Quando você vai passar por pintura rupestre, por exemplo, a gente bota a identificação, ó, aqui existe pintura rupestre. Aqui, essa prova que eu vou fazer em Juazeiro, especificamente agora, na divisa com Sobradinho, a gente vai ter um remo que vai sair da cidade de Juazeiro e vai até a foz do Rio Salitre, um encontro dele com São Francisco. E a gente vai adentrar o Rio Salitre e vai mostrar a realidade como muda. Isso até fomenta o turismo, de certa forma, porque vai trazer pessoas, né, de diversas cidades da região, ou até mesmo de outras regiões, para participar. Todo. Do Brasil todo. A gente encerrou as inscrições porque não tinha mais vaga. Mas o que eu queria mostrar é que você sai de um rio caudaloso, como São Francisco, entra no rio afluente, que é o Salitre, e você vai seguindo e o rio vai acabar. Porque a gente já consumiu a água daquele rio. Hoje, o Salitre corre o inverso. É a água do São Francisco que abastece o Salitre.
E a gente vai mostrar essa realidade. Que cada vez que você vai entrando sertão adentro, as realidades vão sendo mais difíceis de se viver. Então o êxodo é muito grande, porque acaba a água, não tem mais plantação. Pois é. Você vê casas abandonadas, você vê locais que já foram muito prósperos e com a falta de água, aquilo se acabou. Então é uma realidade diferente. E quem está acostumado com essa realidade de muita abundância de água, quando vê essa realidade, isso choca. E isso também atrai. E desperta para entender por que aquilo tudo. É realmente um tema muito profundo, diga-se de passagem. E que bom que você está trazendo aqui para o nosso Incob e aqui para o nosso hashtag Fala Comitês, esse espaço que justamente foi aberto para dar voz aos comitês e mostrando uma atividade que não é comum se ver. Não, não é. Então, as pessoas que não conhecem se apaixonam pelo local. Especificamente essa corrida, a gente está no Parque Ecológico e Arqueológico do Mulato, que é uma unidade de conservação. E no Parque Boqueirão da Onça. Então, durante o mapeamento que a gente faz, a gente vê pegada de onça. A gente vê animais que a gente não está tão acostumado a discutir com a comunidade a exigência dessa fauna, dessa flora bem característica que é do sertão baiano. Cara, o que eu tô achando muito interessante é que essa conexão entre unidade de conservação, entre o esporte, entre a cultura, entre o turismo ecológico e a bacia hidrográfica, cara. Que espetáculo! E eu quero trazer isso. A gente faz essas provas em cada local da bacia do São Francisco. Então a gente já fez em Sobradinho, já fez em Centro Sé, já fez em Jacobina, em Morro do Chapéu. Então a gente conhece locais, a gente sai de Sobradinho e chega em Casa Nova, remando. Né? Remando. A gente sai de Paulo Afonso, chega em Glória, remando. A gente sai de Sobradinho, chega em Juazeiro, remando. Então é uma coisa muito louca. Então tem várias expedições hoje que o São Francisco já organiza, de barco, lógico, mas... a famosa expedição do São Francisco e tal. Mas eu quero voltar a fazê-las mostrando a realidade diferente do pescador, do cara que vai remando, do rio Açoriá. Então, por incrível que pareça, a gente encalha caiaque hoje no leito do São Francisco. É coisa que ninguém imaginava antes, onde passava um vapor. Walter Guerra, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui conosco, trazendo esse tema tão maravilhoso, tão especial. E fique à vontade aí para trazer as suas considerações finais e falar com quem está acompanhando a gente no hashtag Fala Comitês. É mostrar que existe outras atividades, outro tipo de usuário que faz nos comitês de bacia, e a gente vai cada vez difundir mais usos não consultivos e especificamente o esporte, turismo e lazer dos comitês do Brasil. É isso. Hashtag Fala Comitês. Voltamos em breve.